Alegrem-se no Senhor. Eu sei, é segunda-feira, às vezes é difícil, mas é um mandamento e é também uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. É uma promessa da Escritura. Alegrai-vos no Senhor. Bom dia, graça e paz. Pessoal, nós vamos aqui nesta semana fazer o nosso devocional baseado em Filipenses, mais uma vez, em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Ah, que tema! Eu acho que é um tema tão importante hoje. Eu acredito que uma boa parte da igreja, influenciada pela psicologia, ela olha o texto com os óculos da psicologia e não encontra as promessas bíblicas em relação a esse tema. E por isso, muitos cristãos estão amargurados, infelizes, andando arrastando, e muitos deles não conseguem identificar os seus pecados, porque muitas vezes essa tristeza pode ser oriunda de pecado. Mas como hoje tudo é a doença da depressão, as pessoas não conseguem olhar para si mesmas, identificar os seus erros. Então é um tema muito importante. Eu já falei sobre isso aqui em outras oportunidades e acredito que é tão importante falar mais uma vez, tanto é que se você está me acompanhando aqui todo dia de manhã, nesse devocional, você deve se lembrar que eu já falei sobre isso, sobre se alegrar, porque Paulo já falou. Em Filipenses 3, ele deu essa ordem, alegrai-vos no Senhor. Ele está repetindo. Portanto, eu também vou repetir. E, gente, é assim que nós aprendemos. Paulo fala aqui mesmo em Filipenses, não me desgosta e a segurança para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. Então, é importante dizer as mesmas coisas, repetir, e é assim que nós aprendemos. E Paulo está fazendo isso aqui porque é um tema importante para ele nessa epístola. Não por acaso eu coloquei como tema da minha série sobre Filipenses, tristeza e ansiedade à luz de Filipenses, por acreditar que é um tema muito importante, principalmente a tristeza, principalmente a felicidade, é um tema muito forte aqui. Mais uma vez, a gente tem que se lembrar de que essa ordem de Paulo, alegrai-vos do Senhor, ela está inserida em um contexto. Qual contexto? Qual contexto? Paulo está na cadeia, meus irmãos. Paulo está na cadeia. Olha, a cadeia, sem sombra de dúvidas, é uma das circunstâncias mais difíceis para a existência humana. Coisas que nós muitas vezes não valorizamos, como abrir a porta de casa e comprar um pão francês ali na rua. Apesar que eu não como pão, é muito raro. Mas enfim, abrir a porta, ir ali andando até a padaria. Aqui na minha casa eu gosto de sair muitas vezes, é cheio de árvores aqui, eu sento ali, próximo aqui da minha casa, tem um lugar onde porque aqui há uma alameda, né? A alameda é uma rua cercada de árvores, à direita e à esquerda, aí tem um corredor ali. Coisa mais linda, eu sento ali, fico ouvindo os passarinhos, que é uma coisa simples, que muitas pessoas não valorizam, porque muitas pessoas só valorizam as coisas depois que perdem. Aí eles falam, já viu alguém, por exemplo, preso? Uma pessoa que ficou na cadeia por anos? Quando ela sai, a alegria de olhar o sol. Como o pessoal fala, você vai ver o sol nascer quadrado por conta da grade. Aquela alegria de olhar o sol sem ter uma grade na frente. Que alegria. Paulo perdeu isso. Paulo perdeu isso. Paulo perdeu também aquele contato constante, seja com a família, se tivesse, ou com os irmãos da igreja. Ele perdeu isso. É no meio dessa circunstância extremamente difícil que a gente tem um outro fator aqui para piorar a situação. Ele sabia que ele podia morrer a qualquer momento. Ele fala disso aqui. Estou já para ser oferecido como libação. Na cadeia ele teve esse momento em que ele sabia, eu posso morrer a qualquer momento. Eu posso. Ora, o meu mestre Jesus morreu por dizer o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, na realidade, as palavras dele. Então, uma situação muito difícil. Muito difícil. E é no meio dessa circunstância, que é uma das mais terríveis na existência humana, que Paulo diz, alegrem-se no Senhor. O que nos mostra que a alegria, em primeiro lugar, esse é o meu tema de hoje aqui, não é, em primeiro lugar, uma questão que dependa das circunstâncias. Muitas vezes nós estamos sempre presos às circunstâncias, mas a alegria, em primeiro lugar, é um dom de Deus no nosso coração.
Mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho, disse Davi. É o Senhor que põe alegria, é Ele que consola. E alegria é um mandamento. Alegria é um mandamento. Mas é isso. Olha que coisa. Por isso o Martin Lloyd Jones disse, o testemunho ao mundo da alegria dos cristãos em meio aos sofrimentos testifica a favor do Evangelho. É o que aconteceu com Paulo. Paulo estava na cadeia e aqueles homens, toda a guarda pretoriana ouviu Paulo pregar e muitos se converteram. Por quê? Um dos motivos, porque foram atraídos por Paulo. Você acha que se Paulo estivesse lá, em depressão, alguém iria falar, ei, eu quero que você tenha. Não. É a vida impressionante de Paulo. Mesmo em meio a uma circunstância difícil, ele estava de cabeça erguida, forte e alegre. E isso que de fato impressionou aqueles homens e abriu a porta para que Paulo pregasse o evangelho para eles. Por isso Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, diz isso. Não há nada que vá mais contra o evangelho, contra o testemunho do evangelho, que os cristãos que manifestam uma vida infeliz. Isso aqui é de fato um milagre. Em meio a circunstâncias difíceis, Paulo de cabeça erguida. Então, a gente tem que se lembrar disso porque nós vemos isso em outras passagens bíblicas. Como que a felicidade do crente está em Cristo, não nas circunstâncias. Abacuque é um baita de um exemplo. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, enfim. Ele dá uma descrição de caos total. De caos total. Mesmo assim, como ele termina? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele não, a gente tem que aprender isso. O texto não diz, se alegre no seu filho. Coloque a razão da sua alegria no seu filho. Alegre-se no seu trabalho, no sucesso, no seu sonho. Não, coloque a razão da sua alegria no Senhor. Eu vou aqui ao longo dessa semana explicar o que seria isso de maneira prática. Tá, como? Como que a gente se alegra no Senhor? É óbvio que é por meio da fé. Mas de início, hoje eu quero mostrar isso. Como que muitas vezes nós estamos reféns de nossas circunstâncias e achando, olha, as nossas circunstâncias vão determinar a nossa felicidade. E Paulo está mostrando que mesmo em meio a uma circunstância difícil, ele conseguiu encontrar alegria. E na realidade, aí que está de fato o milagre. Que os ímpios vão olhar e vão dizer, meu Deus, que isso? Olha aquela pessoa, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, olha como ela é forte. Olha, poxa, o que é isso? Meu Deus, isso é que impressiona. Então, nós vamos enfrentar circunstâncias difíceis e, por exemplo, perdemos alguém. Vamos ficar tristes? Mas é óbvio. Perdeu o emprego, fica triste? É óbvio. Mas é óbvio. Mas é justamente aí que serve esse texto, alegrar-se no Senhor. É justamente em meio às dificuldades que nós devemos aprender a se alegrar em Deus. Não é que seu filho, você perdeu um parente e aí no outro dia você está... e você não sente nada. É óbvio que não é isso que Paulo está falando aqui. É óbvio que não. Eu vou detalhar isso nos próximos devocionais, mas não significa que não ficaremos tristes por circunstâncias difíceis. Mas aquilo ali não vai determinar toda a nossa caminhada. Ao anoitecer pode vir o choro, faz parte, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma linguagem usada aqui pelo salmista para mostrar, olha, é normal até um período de tristeza diante do luto, de uma perda de algo, de uma circunstância difícil, mas não é normal que o crente passe a noite e o dia todo, pelo amor de Deus, hein? É só uma linguagem figurada aqui, tá? Passe a noite toda e o dia todo também, 24 horas, o tempo todo infeliz. Não é normal. Nós precisamos aprender a obedecer o mandamento de encontrar alegria no Senhor, de encontrar a nossa satisfação em Cristo Jesus e não em nenhuma pessoa ou circunstância, como Abacuque fez, como Paulo está fazendo. Em meio a circunstâncias difíceis, ele está encontrando alegria. E, na realidade, eu vou desenvolver esse tema ao longo desta semana e, em essência, eu vou dizer que isso aqui, encontrar alegria no Senhor, tem a ver com fé. Vou dar 3 princípios, se não me engano, para explicar o que é a alegria do Senhor, mas todos eles estão relacionados à fé. A fé, a confiança. Quer ver? Vamos até, vai, já abrir. Não vou pregar não, mas o que é essa fé, a alegria no Senhor? É a fé, é a certeza de que Ele vai reverter o mal em bem. O que mais? É a fé que é a certeza de que Deus vai colocar alegria em nossos corações de alguma maneira, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Poxa, eu não tenho mais família, eu estou preso. E aí? Mas Ele vai me consolar de alguma maneira. É por meio da fé.
que mais que eu falo? E é também por meio da fé que nós encontramos contentamento por nos submeter à vontade dele. Perdemos alguma coisa, como que a gente se alegra no Senhor? Dizendo como o Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós nos submetemos aos desígnios de Deus em relação à nossa vida, por isso encontramos contentamento. E nós dizemos, Senhor, obrigado pelo que o Senhor está fazendo, obrigado, eu perdi um parente, mas obrigado pelo tempo em que ele esteve comigo, e se o Senhor assim o fez, esse é o justo, esse é o correto, o Senhor que determina. Então, esse contentamento em submeter à vontade de Deus. A gente não pergunta, não, por quê? Por que foi? Por que isso? Por que eu perdi aquilo? Não. Então, esse se alegrar no Senhor tem a ver com esse contentamento. Se contentar em se submeter à vontade de Deus. E, enfim, então basicamente tem a ver com a fé. Esse se alegrar no Senhor tem a ver com a fé, com a certeza de que Deus nos ama, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, que Ele vai mudar aquela circunstância, ou melhor ainda, Ele vai nos mudar através daquela circunstância, usando aquela circunstância difícil para nos quebrantar. Então essa é a convicção cristã. Alegrai-vos no Senhor. Paulo está falando disso como? Onde? Na cadeia. Na cadeia, Paulo fala isso. Para mostrar para mim e para você que as nossas circunstâncias, é claro que elas têm a sua importância, elas influenciam, mas que Deus em nós é mais forte do que tudo isso. É mais poderoso em nos satisfazer, em nos manter de pé, em nos conservar. Mesmo em meio a circunstâncias mais difíceis, nós podemos encontrar alegria no Senhor por meio da fé. Você crê? Quero orar por você, com você. Você que talvez está triste, que Deus possa te fortalecer. E você que está alegre, ore agradecendo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma semana que começa. Pedimos que a tua bênção esteja sobre nós, o teu cuidado, o teu Espírito Santo. Eu peço por aqueles que talvez estejam infelizes nesse momento. Aqueles que estiverem por conta de um pecado direto, que o Senhor os ilumine e os mostre, e lhes mostre os seus pecados. Pai, aqueles que estão passando um momento difícil, eu peço que o Senhor dê consolo a eles, que o Senhor dê força a eles e lhes mostre que isso aqui é a tua palavra, que é possível se alegrar no Senhor, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Mesmo em meio às lágrimas, nós podemos lá no fundo de nossas almas termos uma paz e uma segurança de que o Senhor nos ama e nos alegrarmos nos teus feitos, inclusive em meio aos sofrimentos. Ó Deus, nos capacite, nos fortaleça, nos conduza a cada dia e mais esta semana, nos dê força para trabalhar, lá fora, em casa, que o Senhor seja conosco, que aqueles que estão me ouvindo agora, que estiverem numa profunda angústia, que o Senhor possa socorrê-los, que o teu Espírito Santo seja com eles, que a tua mão poderosa esteja sobre eles, Pai, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor nos dá paz, não como o mundo dá. Que a paz que vem do Senhor possa estar sobre o coração de cada um dos teus filhos que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, até o nosso próximo devocional, próximo vídeo, né? Todo dia eu solto um vídeo aí à noite, mas é isso aí. Deus abençoe vocês, gente.